Boa noite a todos. Vamos então procurar uma posição adequada na cadeira. Vamos colocar nossa mente focada na música, para que possamos fazer a nossa prece inicial. Tem mais alguém para entrar? Não, eu não estou pedindo isso, é porque está passando o jeito. Senão, não entra ninguém enquanto está na oração, senão ninguém presta atenção. Depois da prece pode passar, tá bom, Júnior? Por enquanto não. Então vamos fechar os nossos olhos, aqueles que desejarem. Senhor Jesus, amigo querido, mestre, que possamos nessa noite expandir a nossa consciência para percebermos a mensagem da noite que o nosso querido irmão Modesto vai transmitir sobre uma mensagem do livro, acho que é Sermão da Montanha, é isso? Fé Vitoriosa. É a Fé Vitoriosa, mas é o livro. Jesus no Lar. Jesus no Lar. Eu estava confundindo com outro. E que possamos perceber cada palavra, cada sentença, para melhorar o nosso conhecimento, nos envolvermos no amor de Jesus através de suas palavras, que foram transformadas em ações estas que trouxeram grandes conhecimentos e provando que o que ele disse pode ser feito. Por isso mesmo, ele também afirmou que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Resta saber quando nós desejamos que isso de fato aconteça. É um direito e é um dever nosso de trabalharmos o nosso interior para nos aproximarmos de alguma forma deste conceito que ele deixou para todos nós. Que a luz de Jesus esteja sempre no coração de todos, iluminando a mente para ampliarmos todo esse conhecimento, colocando em prática a caridade. E assim, Jesus, te agradecemos mais uma vez pela vida, pelo dia de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Que a paz de Jesus habite o coração de todos. Com a palavra, Modesto. É o Senhor que vai nos passar as informações. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um ser único chamado Jesus. Eu vou adiantar, não vou falar, eu tenho até que horas? Até 10 para as 8. 10 para as 8. Ali, ó. Sim. Eu vou. Tem uma passagem nesse livro, Jesus no Lar, A Fé Vitoriosa, que ele fala sobre André se aborrecendo com os fariseus. Não era somente os fariseus, os judeus, de um modo geral, alguns cristãos se aborreciam, falavam sobre as palavras, as frases que Jesus citava. Então, André se aborreceu e queria ir de encontro, Marcos, à fala dos fariseus. Aí Jesus contou uma história. Falou sobre
a madeira, sobre o trovão, sobre o ouro, sobre tudo material que existe aqui na Terra, que eles acreditavam, cada um que era ser Deus. Um acreditava que era o trovão, outro que era a água, outro que era o sol, outro que era a lua, e assim por diante. E aí Jesus disse, olha, Jesus, ou Deus, está em tudo isso, embora ele não seja somente isso. Né? Eu sempre digo, até nas orações, quando a gente diz assim, Pai, sê conosco, isso é redundância, porque ele está sempre conosco. Não precisa nem pedir isso. O que a gente precisa pedir é, Pai, me ajuda a ser contigo. Porque muitas vezes nós não somos com o Pai, saímos de junto dele. Embora ele esteja em nós, nós não estamos sintonizados com ele. É isso que a gente tem que pedir, sempre. Eu, nas minhas orações, sempre peço, Pai, me ajuda a estar sempre contigo. Porque a gente estando sempre com ele, casando, assim, sintonizando com ele, a gente tem paciência, tem tolerância, tem indulgência, tem amor, tem tudo de bom. Inclusive, segue as suas leis. Né? Mas eu vou pular, meu filho, isso aí. A gente vai passar por isso aí, porque não vai dar tempo. Pode ir passando. Vá. Pronto, daí. Então, essa narrativa de Mateus, né, está em Mateus 20, 29 e 34. É um espelho que reflete desafios e oportunidades em nossa própria caminhada de fé. Como podemos aplicar os princípios da fé persistente no dia a dia? Como é que nós podemos aplicar? Né? A fé, na verdade, é alguma coisa que a gente diz que tem em alguém ou em algo. Né? Na verdade, a gente está dizendo que tem fé em Deus. Essa fé, ela não é geral. Ela em cada um é um tipo de fé. Então, cada um tem a sua fé. Cada um acredita em alguma coisa, em algo, em Deus, ou seja lá em que for, de alguma forma. Tá? Eu sempre digo à minha mulher, eu não tenho fé, não, eu tenho certeza que Deus está comigo. Ela muitas vezes fala, você vai para um centro fazer palestra em tal lugar assim? Eu digo a ela, vou, minha filha, vou sim. Vou porque Deus está sempre comigo. Eu já contei essa história aqui, eu vou contar de novo, somente para vocês terem a certeza da fé que eu tenho em Jesus. Eu ia fazer uma palestra em Lauro de Freitas e acordei com uma dor de dente terrível. Veja que é o mundo dizendo não e Jesus dizendo vai sim. Eu com dor de dente, aí fui para o dentista. Eu digo, eu vou para o dentista para dar tempo eu resolver esse problema para a noite eu fazer minha palestra. Aí o dentista deu uma injeção, uma anestesia, que me deixou com a boca que eu não podia nem falar direito. Aí eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer essa palestra hoje? Aí foi passando o tempo, a anestesia foi passando, eu comecei a falar normalmente. Aí quando chegou meio-dia, minha mulher disse, meu filho, eu vou sair que eu vou resolver um problema aí. Eu digo, tá, tudo bem, mas eu tinha uma palestra da hora, a palestra era 8 horas. 8 horas da noite. Aí ela disse, tá, eu chego, dá tempo tranquilo. Quando deu 6 horas, ela não tinha chegado ainda. Aí eu disse, meu Deus, será que ela não vai se lembrar que eu tenho uma palestra? Mas ela chegou 6h30. Eu já tinha me aprontado todo, tá? Quando deu 6h30, ela chegou e eu saí. Eu morava ali na Orlando Gomes. Quando eu saí, né, andei 100 metros, faltou gasolina. Eu digo, meu Deus, que mulherzinha, Deus. Aí eu digo, ó Jesus, eu vou parar um carro aqui sem medo de nada. Eu botei a mão, 3 rapazes dentro do carro parado. Pois não, senhor.
Digo, meu filho, me leve ali no posto de gasolina, por favor, porque meu carro faltou gasolina. Ele, pois não, entre aí. Eu entrei. E aí fui, né? Peguei uma vasilha, chegou lá no posto, eu dei a vasilha ao rapaz, ele disse, essa vasilha não tem que ter uma vasilha, tem que ter Específico. uma vasilha, né, certa, né? Eu não sabia. Aí ele olhou para mim e fez, mas vou quebrar esse galo pro senhor. Eu digo, tá certo. Obrigado, meu irmão. Ele aí encheu, tá? E quando eu fui pagar, que meti a mão no bolso, agora, como agora, que não tem nada aqui, cadê a carteira? Eu digo, meu filho, esqueci a carteira no carro. Ele, e agora, senhor? Eu digo, não sei, agora devolve, não tem jeito. E olha, o senhor vai passar aqui por agora? Eu digo, que eu vou para Lauro de Freitas. Então, quando o senhor passar, o senhor paga. Eu digo, mas mesmo assim, meu filho, como é que eu vou voltar? Eu esqueci, nem táxi eu vou poder pegar, nem naquela época era táxi. Ele fez, mas o senhor não veio com aquele rapaz lá? Eu digo, meu Deus, quando eu olhei, os rapazes estavam lá, eu nem tinha visto. Estavam lá parados, me esperando para voltar, para me levar de novo. Isso é Jesus ou não é, minha filha? Não tem nem como dizer não é. Isso não tem nem fé, é certeza. Eu aí cheguei para ele, vocês estão me esperando? Ele, claro, como é que o senhor vai voltar? Mas não acabou aí, não. Aí eu fui. E não pagaram não antes? Não pagaram não a gasolina? Não, não pagaram. Você podia ter falado e pagava. Não, também. Falava porque a carteira devia estar no carro. E aí ele pagava. Quando eu chego no carro, o carro assim de policial, é? Aí eu digo, meu Deus do céu. Aí saltei, o policial me perguntou, o carro do senhor? Eu digo, é assim. O senhor tem documento? Eu digo, meu irmão, não tenho não. Eu deixei em casa. Mas eu vou falar com minha filha para vir trazer o documento. Aí eu liguei para ela, filha, traga aí o documento, que eu estou aqui com os policiais. Aí a palestra vai começar às 8 horas, já são quase 7 horas. Ela aí disse, o senhor está onde, pai? Eu digo, estou aqui em frente, perto de casa. Ele aí, o soldado, bateu no meu ombro e fez, vai pegar seu documento, vai, pode ir embora. Entrei no carro, peguei meu documento, fui, cheguei na palestra faltando 10 minutos. É Deus ou não é Jesus? Não esqueceu a palestra, não? Não. Depois de tudo isso. Não teve como. Então, fé, gente, é isso. Isso não é. Ela diz assim: meu filho, tem que ter cuidado, você tem que fazer a sua parte. A minha parte, eu estou fazendo, eu não vou pregar nada de ruim. Eu vou pregar a palavra de Jesus. Eu vou tentar, entre aspas, convencer as pessoas que Jesus é o nosso mestre maior, é o nosso protetor, é o nosso guia. E isso ele, com certeza, faz de tudo para que eu leve esse recado, seja lá quem for. Então, Jesus está sempre conosco e eu não abro mão disso. Eu sempre canto aquela música de Luiz Vieira. Quem é da minha idade, aí, 35, 40 anos, sabe? Aquela música de Luiz Vieira. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. Eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Tá doido, moço? Não faz isso, não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. Alguém se lembra dessa música? É para não dizer que é velho. Aí agora pegou. Ninguém se entregou. Não sou eu sozinho, não. Eu vou fazer 45 anos já, mas tudo bem. Aqui todo mundo tem 20 e pouco, é? Eu fui fazer uma brincadeira dessa no centro, um gaiato se levantou e fez, o senhor está acabado, viu? Tudo bem. Eu não vinha com essa não, seu gaiato. Eu tenho 75 anos. Ele, o senhor está bem. Ele que não estava se olhando no espelho, né?
Pode passar, meu filho, por favor. A cura da cegueira aparece várias vezes. Jesus cura os cegos, né? Ele pergunta: você quer o quê? Quer que eu cure? E os cegos aí disseram: eu quero que o senhor cure. Os cegos, hein? Tem que ter fé. Como os cegos tinham em Jesus, não era, minha filha? Eles tiveram fé e foram curados pela fé, né? Então, os cegos foram um exemplo assim, dos mais eficazes do que é fé. Eles tinham fé, acreditavam em Jesus e foram curados, né? Pode passar, meu filho. Superando o desânimo e a tentação de desistir. Haverá momentos em que a resposta à sua oração parecerá tardia, ou quando você se sentir desanimado. Nesses momentos é crucial lembrar da perseverança dos cegos. Em vez de focar na demora, concentre-se na fidelidade de Deus. A fé persistente é aquela que se recusa a ser silenciada pelo desânimo. Pergunte-se: o que me impede de continuar confiando em Deus nesse momento? Ação guiada pela fé. A fé não é apenas interna, ela se manifesta em ações. Se você sente um chamado para servir, para perdoar, para compartilhar sua fé, a fé persistente o impulsiona a agir, confiando que Deus o guiará e o capacitará. Foco em Jesus, não nas circunstâncias. Os cegos focaram em Jesus como a solução, não na sua cegueira como um problema insolúvel. Da mesma forma, quando enfrentamos dificuldades, nosso foco deve estar em Jesus, no seu poder e na sua promessa de que Ele cuida de nós. Mantenha seus olhos fixos nele e não nas circunstâncias que parecem intransponíveis. Não adianta a gente ficar pensando em resolver o problema imediatamente, porque nem sempre aquele problema pode ser resolvido naquela hora. Pode e precisa, né? Então, todo trabalho que visa ajuda ao próximo, a gente pedindo a Deus, tenha certeza de que Ele, de alguma forma, vai ajudar. Gente, Deus arranja meios. Eu já pedi coisa a Deus e veio através de um meio que eu jamais ia imaginar que aquele meio iria acontecer. Ele sempre consegue uma forma. Estava conversando com a Daniel nesse instante e ele conseguiu, que eu tenho certeza que ele não sabia que ia conseguir chegar a tanto. Porque esse trabalho que ele faz aqui é um trabalho grandioso. É um trabalho de amor e de muita persistência, muita perseverança, né? Então, um trabalho de fé, de caridade, de amor ao próximo, ele é sempre apoiado por Deus. Sempre. Nós não podemos jamais duvidar de Deus em nos ajudar a fazer a prática do amor, porque essa é a finalidade da vida, amar. Amar uns aos outros, foi isso que Jesus disse. Ame uns aos outros como eu vos amei. Amor, gente, é a finalidade da vida. A gente, quando sai já de pertinho de Deus, pertinho do Pai, enquanto princípio inteligente, a gente vem e mergulha no átomo. Quando a gente mergulha no átomo, aí começa o processo do amor. O amor começa no átomo. Ah, Modesto, como que começa no átomo? Não é esse amor que nós, né, imaginamos que um dia vamos ter e que Jesus teve por nós. Mas é o amor iniciante. Se você pegar um átomo de cloro e um átomo de sódio, eles dois vão se juntar e formar NaCl, porque um é mais um, outro é menos um. Não é amor propriamente dito, mas é uma atração. Então, se você pega oxigênio e dois hidrogênios, eles vão formar água, eles vão se juntar. Isso é atração. Começa no átomo.
né? Depois esse amor vai para a planta. Se você senta perto de uma árvore frondosa num dia de calor, é como se ela estivesse lhe abraçando debaixo dela, dizendo: olha, fica aqui porque eu lhe dou sombra. E a gente se sente bem. Alguém aqui já foi visitar, como é o nome, meu Deus, do lugar? Aquele lugar que é cheio de montanha, de Capão. Na verdade, não é Capão. Chapada Diamantina. Gente, aquele lugar é maravilhoso. A gente se sente... Eu me senti maravilhosamente bem ali. Abraçado por aquelas montanhas, né, que são átomos, que nos dão aquela sensação de bem-estar. Aquelas árvores maravilhosas, né? Então, é a natureza lhe passando amor, né? Depois vai para o animal. Eu tenho 2 cachorrinhos em casa, 2 poodle. Quando eu chego é uma gritaria terrível. Gritando, como que se dissesse assim: eu te amo, você estava demorando muito para chegar. Me trata melhor do que minha mulher. Não, não, não. Não. Vai apanhar se chegar em casa. Não, não trata não, não. Foi um lapso. Foi um lapso. Então, gente, o amor vai nascendo e crescendo na medida que a gente vai se purificando. Na medida que a gente vai alcançando níveis, né, vitoriosos de intelectualidade e moralidade. Essa é a nossa finalidade, é o amor maior. Para poder a gente também dizer, como Jesus disse: eu e o Pai somos uno. E crescer, de qualquer forma, cada vez mais, através do entendimento de que nós estamos aqui para prestar serviço ao outro. Nós não podemos jamais pensar que a matéria é o foco principal das nossas vidas. Matéria não é nada, a gente não leva. Você não leva carro, não leva casa, não leva nada, dinheiro. O que você leva é o bem que você faz. É o amor que você sente, né? Então, cada vez mais, a gente tem que se distanciar da matéria. Eu tenho um amigo, não sei se vocês conhecem ele, é meu vizinho, Isaac Newton, vocês conhecem ele? Gente boa ele. Ele diz assim: olha, todo dia ele diz isso no meu ouvido, não sei, não cansa. Matéria, Modesto, atrai matéria na razão direta de suas massas. Eu digo: eu sei, Newton. Porque é verdade. Então, na medida que a gente é materializado, quanto mais materializado a gente é, mais atração a gente sente pela matéria. Aí como é que desmaterializa? Praticando o amor, praticando a caridade. Cada vez que você pratica o bem, você se desmaterializa. Cada encarnação que você aproveita, estava falando com ele. Quem é médium não sabe a oportunidade que está tendo na prática dessa virtude. A mediunidade ajuda você muito mais do que quem não é médium, se bem praticada. Né? Passa aí, meu filho, por favor. Eu vou afastar aqui a cadeira um pouquinho, mas não sente não. Pra você ficar mais livre. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então não adianta você somente ter fé. Você tem que ter fé em Deus, saber que Ele está junto na sua caminhada, mas você tem que aplicar os ensinamentos do Cristo através do trabalho.
Através do trabalho. Então, sem o trabalho, a fé é inativa. Ela não é fé. Tá? Então, a gente tem que buscar cada vez mais entrar em contato com Deus através da prática da caridade. Toda vez que você está fazendo um trabalho na prática do bem, do amor e da caridade, você tem a certeza, ele está sempre conosco, mas você tem a certeza de que ele está lhe auxiliando, lhe ajudando a praticar aquilo, em qualquer situação. Não duvide de que o trabalho vai ser vitorioso. Aqui um exemplo, né? Então, gente, o trabalho é imprescindível. A fé sem trabalho não é fé, tá? Pode passar, meu filho. Para ser proveitosa, a fé deve ser ativa. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, pois o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. A fé se desenvolve através do trabalho incessante no bem, confiança em Deus e em si mesmo. A fé é aquisição individual, não se prescreve nem se impõe. O seu desenvolvimento se realiza por meio do esforço próprio. Curiosidade e o sofrimento despertam fé, mas sua permanência em nós depende de nossos pensamentos puros e retos, consciência cristalina e ação. Então, a prática do amor é imprescindível. Como é que a gente vai conseguir amar aos inimigos como Jesus prescreveu? Começando por amar aqueles que nós convivemos no dia a dia. A família, gente, é um exemplo de que nós podemos amar sem exigir retorno. Amar aos filhos, a gente ama sem exigir retorno. Amar aos netos, aí antigamente eu achava que o maior amor era o amor de filho, viu? Hoje em dia, eu descobri que o maior amor é de neto. Os filhinhos da mãe nos deixam bobos. Então, esse amor é um amor grátis. A gente não quer nada de volta, simplesmente a gente ama. A gente só pede a eles assim, olha, me deixe amá-los. Né? Esse treinamento do amor é maravilhoso. A gente vai sabendo, tendo uma ideia do que Jesus quis dizer com amar um ao outro. Porque a gente está muito longe do amor que Jesus nos doou e nos dá até hoje. Mas a gente tem uma ideia do que seja amar. Então, amar começa com as palavras. Meu filho, passa aí, por favor. Vai passando mais. Aí. Olhe as frases anti-amorosas, anti-caritativas. Falar gritando. Né? Você fala com um irmão, com um parente, com um vizinho, com a esposa, com o esposo, gritando. Isso não é sinal de amor. Né? Rir descontroladamente, zombando das pessoas, isso não é sinal de amor. Fala de forma que maltrata as pessoas, humilhando, não é amor. Olha mais para os defeitos dos outros do que as virtudes, ao invés de olhar para si próprio. Né? Isso não é amor. Conta a vantagem, reclamar do sofrimento, incapacidade de aceitar a crítica, deixar para amanhã o que pode ser feito hoje,
exigir do outro o que ainda não fizemos ou não fazemos, condenar os que não pensam como nós, pensar em vingança, ter ódio por outra pessoa. Isso não é amor. Essas são atitudes, né, que não são casadas com o amor. Pode passar. Quais são os que se casam com o amor? Falar calmamente. Agradecer sinceramente a graça alcançada. Orar todos os dias por si e pelos outros. Ser paciente. Ser paciente, ser tolerante, ser indulgente, ser amoroso. Né? Aceitar o sofrimento. Aceitar o sofrimento? Por quê, gente? Vocês podem imaginar que eu tive quatro infartos e não fui embora? 4 infartos. Tem gente que só tem um e vai, né? Eu tive 4. Passei um tempo no hospital. Meu irmão sabe disso. Tive uma diabetes que me feriu todo. Vim até aqui para me curar. E eu não perguntei a Deus, pai, por que você está fazendo isso comigo? Perguntei não. Eu disse a ele, pai, muito obrigado. Agora me ensine, me diga por que eu estou passando por isso, para eu ver onde está o aprendizado. Porque Deus não manda nada para a gente sofrer simplesmente, pura e simplesmente. Ele manda para que nós possamos aprender alguma coisa. Gente, foi tanta coisa que eu aprendi. Eu achava que já sabia o espiritismo todo. Sabia tudo sobre o espiritismo. Com essa passagem minha, eu aprendi foi coisa que eu não sabia, que não sabia. Então, nada que a gente passe, mesmo sofrendo, é por acaso. Sempre tem um motivo. Deus não deixa que a gente passe por dificuldade nenhuma que não seja necessário. E Ele só dá quando a gente pode, quando a gente tem ombros fortes para suportar. Então, jamais a gente vai duvidar de que Deus manda para a gente tudo de bom, tudo para o aprendizado, tudo para que nos ajude a desmaterializar. E a gente não precisa fazer muita coisa para trabalhar nisso não, gente. Até um sorriso que a gente dê a uma pessoa, uma palavra amiga. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu tinha 25 anos, tem pouco tempo, isso, uns 10 anos mais ou menos, um senhor de idade sentou perto de mim, eu tinha 25 anos nessa época, não era espírita ainda na época, não. Ele sentou perto, e velho já gosta de conversar, não sei porquê, né? Rapaz, nunca vi, eu não quero ser velho nunca. Aí ele me olhava assim, ó, e eu fazia que não estava vendo. Mas teve uma hora que ele olhou para mim e eu digo, eu vou olhar para esse velho. Quando eu olhei, menino, bastou eu olhar e casar os dois olhos. Ele começou a conversar, mas falou do pai, da mãe, da avó, da tia, dos filhos, do neto, falou de tudo. Se tivesse um ponto no infinito, ele só ia parar no infinito. Mas, graças a Deus, meu ponto chegou. Mas eu conto isso, gente, hoje feliz da vida. Porque é um ato simples. Você dá o ouvido. É simples isso. Você não gasta nada. Né? Mas ele saiu feliz da vida. Eu saí e vi que ele estava feliz. Porque ele conversou, ele contou tudo que ele queria, né? Desabafou e saiu feliz da vida. E eu não gastei nada. Não gastei um tostão sequer. Então, um sorriso que você dê,
Qualquer coisa que você passe para as pessoas e ela se sinta bem, isso é um trabalho de Jesus, é um trabalho de Deus. É amor que você está passando. Né? Não custa nada. Ah, Modesto, eu não tenho dinheiro para trabalhar. Não precisa de dinheiro. Não precisa de ouro. Estava perguntando a Danael se valia dinheiro essa coisa para eu vender. Ele disse, mas não vale nada, Modesto, nem adianta. Eu digo, oh, meu Deus, nem isso eu tenho, mas não tenho nem nada para deixar de ouro. O único ouro que eu tenho é essa. Entendeu, gente? Então, a gente não gasta nada fazendo bem, praticando o amor e a caridade. Então, a fé, a certeza de que Deus existe, ela tem que ser associada à fé, à caridade, à prática do amor. Né? Pode passar, meu filho. O amor, como ensinado por Jesus, explicado pelos Espíritos, é o agente mais poderoso de transformação do espírito. Ele nos liberta do egoísmo, promove a reconciliação com os desafetos, alivia as dores da consciência e nos coloca em sintonia com as leis divinas. Assim, cabe a cada um de nós, espíritas, ou não, fazer do amor uma prática cotidiana, pois, como afirma a passagem bíblica coríntia, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. O amor é o alicerce da verdadeira reforma íntima e da felicidade eterna. Que possamos, inspirados pelo exemplo de Jesus, nos tornarmos instrumentos desse amor transformador. Então, gente, o amor é primordial em nossas vidas. É primordial. Não podemos jamais esquecer de que não é necessário que nos amem, mas é necessário que nós amemos ao próximo, para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. Gente, tem uma história que eu sempre conto, do desapego à matéria, que é imprescindível para que a gente possa, de fato, nos doarmos ao trabalho. Uma mãe com um filho pequeno, vocês já devem ter ouvido essa história, passando por uma gruta, ela ouviu dentro da gruta uma voz dizendo: entre, pegue tudo e saia, porque eu vou fechar a porta. Ela ouviu aquela voz saindo de dentro da gruta e entrou com a criancinha. Quando ela olhou para o chão, assim de ouro, assim de brilhante, de diamante, ela aí disse: meu Deus, será que isso tem dono? Aí a voz disse: não, pode pegar. Aí ela começou a pegar, levando para fora, pegou, levando para fora. Quando ela pegou uma vez, levou para fora, a porta da gruta se fechou e a criança ficou lá dentro. O que é isso? A gente dá mais importância à matéria do que ao amor. Infelizmente, ainda é assim. Para que a gente seja feliz, gente, somente finalizando, a gente precisa nos doar completamente na causa do Cristo. Ele nos ensinou. Ninguém vai ao Pai senão através dos meus ensinamentos, senão por mim. E a gente ainda duvida disso hoje. A fé, ela não é uma coisa palpável. A gente não vê a fé, a gente sente. O amor
é igual. A gente não vê o amor, a gente sente o amor. E para que a gente possa treinar, é preciso aprender, é preciso treinar. Para que a gente consiga amar, como Jesus falou, o inimigo, é preciso amar primeiro o amigo. E aí a gente vai encarnação após encarnação, amando cada vez mais e sentindo que é através do amor que a gente é feliz, que a gente sente felicidade, que a gente se desmaterializa e em se desmaterializando, a gente é feliz. Muito obrigado a vocês, que Jesus abençoe e vamos ser felizes amando uns aos outros. Eu só queria reparar uma coisa que ele falou. Ele disse que ele se referiu a mim, mas a casa existe primeiro porque nós temos 35 voluntários. Eu não faço nada sozinho. Eu, como faxineiro mor, faço o que posso para que a casa ande da forma que a espiritualidade pede. E faço todo o esforço para que isso seja transmitido a cada um deles. Evidentemente que cada um absorve aquilo que pode. Nem todos compreendem exatamente o que deve ser compreendido na sua totalidade. Mas é essa diferença, é esse aprendizado que vai fazer com que também possamos nos mover com o objetivo de crescimento. Se todos fossem iguais, não tinham o que fazer. Todo mundo era o mesmo patamar, ou menos, ou mais, mas seria igual. E não pode ser todo mundo igual. Até a lógica diz que realmente isso não existe. Cada um de nós aqui tem um tempo de vida. Eu não estou falando de 80 anos dele, 25 meu. Aproveitar, lógico. Aqui é quase igual, 70 e poucos cada um. Então, nós temos uma necessidade, eu estou me referindo à idade do espírito. Nenhum de nós aqui foi criado no mesmo dia, todos na mesma hora. Temos épocas diferentes, temos maturidade espiritual diferente. Então, eu tenho visão de vida diferente da dele, ele da esposa, eu da minha esposa, e assim cada um uma visão diferente. Isso é maravilhoso quando respeitamos o outro. Se não respeitamos, queremos impor. Está errado. Eu não posso impor nada a ninguém. No estudo, o que é que a gente fala no estudo do Espiritismo? A gente ensina, dentro do que nós sabemos, claro, muito longe de sabedoria plena, mas ensina aquilo que faz com que cada um crie a sua própria verdade. Porque a minha verdade só eu tenho. Ninguém vai ter uma igual à minha. Eu sou diferente de todos vocês, como vocês são de mim. Então eu tenho que respeitar. O que é que o direito fala? Estou falando com advogado aqui. O respeito começa onde termina o meu, começa o do outro. Se eu fizer isso de verdade, em todos os sentidos, a caridade vai surgir. Mesmo que eu não queira. Então, conhecimento e posto em uso durante o dia a dia da vida, no trabalho, onde for, eu estou trabalhando uma filosofia espírita se assim fizer. Porque eu não vou furar fila, eu não vou querer ser o primeiro na frente de todo mundo. Se eu puder e tiver alguém mais doente do que eu dou a vez para que o outro seja atendido, apesar de que aqui tem gente que não faz isso por egoísmo, a gente entende, mas tem. Dia de domingo é muito comum. Passou todo mundo na minha frente. Eu fui bem sincero para um deles aqui um dia. Quer ficar com a doença do outro que passou na frente? A doença do outro é bem pior do que a sua. Você que sabe. Você quer? Se fosse possível, seria fantástico, porque seria uma lição única. Você fica com o câncer dele e a metástase que ele já carrega e ele fica com tua unha encravada. É quase igual. A pessoa ficou sem graça.
Porque eu também, todo mundo aqui já me conhece, já sabe que eu não fico levando negócio para casa. Eu digo na frente que eu gosto de verdade, transparência. Foi isso que Jesus fez o tempo todo. Ele não se corrompeu em momento algum, em nada. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, hã? De onde é o seu reino? Ele nem respondeu, ele ficou calado, porque ele não ia entender nunca. Naquela época, Pilatos não entenderia a resposta de Jesus. Então, para o tolo, o sabido fica calado. Infelizmente. Até o dia que o outro cresce, se desenvolve um pouco, e quando ele se desenvolver e tiver percepção, ele vai entender o que significa isso. Antes de tudo, é o quê? Amor. Porque não feriu a suscetibilidade do outro, em hipótese alguma. A gente tem que aprender isso e colocar em prática o tempo todo. Não sendo bobo, porque ninguém precisa ser bobo, mas também tem maneiras de falar e formas de trazer a verdade para aquela pessoa, para que ele tome os devidos rumos corretos. Porque senão a vida ensina de uma forma muito difícil. Muito difícil. Só repetindo, a casa existe no sentido da arrumação, da mediunidade, do estudo, de tudo, porque somos 37 pessoas, tá certo? E existe em função de vocês, porque se vocês não viessem ou não estivessem, a casa ficaria com quem? Só com os espíritos que estão aqui, desencarnados eu falo. Então, haveria motivo? Sim, se dissesse que tinha que fazer, nós íamos fazer. Mas tem que ter um motivo também da matéria, são vocês que vêm. É assim que funciona. Acho que estão lhe chamando lá fora. Eu não sei se é você. É? Alguém tem alguma pergunta para fazer a ele sobre alguma coisa que ele falou hoje? Para a gente encerrar? Temos 3 minutos. Nada? Povo generoso, né? Que eu ia botar quente. Eu ia fazer uma pergunta bem difícil. Mas o povo aqui é muito bom. Oh, Jesus. Como diz Antônio Carlos quando vem aqui, diz que cada vez que ele vem aqui, ele acha que o grupo responde muita coisa e que é um grupo assim que sabe tudo. Você conhece a figura, você sabe como é, né? Amigo velho de longa data. Mas ele é muito brincalhão. Então é isso. Eu queria, antes de tudo, pedir desculpas a vocês pela forma como recebemos vocês hoje. Foi um dia bem complicado por causa da chuva. Questão de molhar os pés e tudo mais, não é por nossa vontade, jamais. Mas é o que a casa pode oferecer por enquanto, até a gente ter a nossa sede, que é o que nós estávamos conversando ali fora. Quando nós temos a sede, nós fazemos cada cômodo de acordo com a nossa necessidade. Quando nós alugamos, que é o caso, a gente não pode mudar tudo. Uma parte já foi mudada e não dá para fazer mais do que existe. Então é o que a gente pode oferecer. Peço desculpas de novo. Eu queria falar, para encerrar, sobre a casa que ele está, eu chamo de reformando? É reforma. De certa forma. Não é reforma, na verdade é reconstrução. Reconstrução. Ele é presidente de um centro espírita, 30 e poucos anos, não é isso? 35 anos. 35 anos. E houve uma necessidade de mudar de um lugar para outro. E nessa mudança ele teve que deixar o centro como estava e construir outro. Ele está fazendo isso. E ele vai fazer um seminário, é janeiro? 24 de janeiro? É, janeiro. 24 de janeiro, na FEEB, às 13h30 é o começo. Valor de R$40, é isso? R$40. Por pessoa. Se vocês quiserem ajudar a construção desta humilde casa... Modesta, cara. Modesta, né? Vocês podem se inscrever, aí a gente pode deixar ali os dados e tal, não tem problema nenhum quanto a isso. Eu estarei presente lá para contribuir com meu amigo naquilo que for preciso, eu e Márcia estaremos.
alguns voluntários daqui, provavelmente, e vocês são convidados. Se quiserem ir, será uma honra, com certeza, para Modesto, para mim, que vocês estejam lá, para a gente, não é só para ajudar a casa, é fazer com que mais uma luz se faça, porque uma casa espírita, deste nível que eu conheço ele há muitos anos, a gente tem praticamente o mesmo tempo de espiritismo, em torno de 40 anos, nós tenho certeza que a espiritualidade está esperando, ansiosa, que a casa comece a funcionar, que é mais um foco de luz, de amor, de paz, de ensino, não é? Para que a gente se modifique de verdade. Então, aqueles que quiserem, será um prazer estarmos juntos no dia 24 de janeiro, 13h30, na Federação Espírita. Lá na Hollenberg? É. Ok. É aqui, próximo onde era o Iguatemi, que hoje é, né, Shopping Bahia. No cartaz vai ter todo... Eu vou colocar depois aí para quem quiser, viu? Não se preocupe, não. Vai ter todos os dados. Tá bom? Então vamos encerrar? Aí fora, gente, apague essa luz branca aí, por favor, e se concentre também para a gente fazer a nossa prece de encerramento dessa atividade. Querido Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade de convivermos mais próximos de Ti quando estamos reunidos em Teu nome, assim como dissestes, que 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, aí estarias. Sabemos que não é só 2 ou mais, estás sempre com todos nós. Nós aqui negligenciamos muitas vezes tê-lo conosco. Mas pela tua generosidade, pela tua bondade, pelo teu conhecimento do quanto ainda somos ignorantes do saber, estás conosco sempre. Por isso, tenhais ouvido de ouvir e olhos de ver. Obrigado, Jesus, pela família a qual pertencemos. Obrigado pelos amigos verdadeiros. Obrigado, Senhor, pelos conhecidos. Obrigado pela vida, por tudo que temos. Mas acima de tudo, Senhor, por aquilo que já somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja e assim será. Que Jesus habite o coração de todos, hoje e sempre. Assim seja. Obrigado mesmo. Jesus te abençoe, viu? A você também. De quê? Não fiz nada. Pode mexer, você já sabe aí como é.